hoje a gente dá continuidade com um conteúdo referente a expressões algébricas. Nós fizemos algumas operações matemáticas já referentes ao assunto, fizemos a soma, a subtração e a multiplicação. Faltou a gente ver aí a conceituação de divisão. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula entendendo aqui a divisão de expressões algébricas pelo processo de Briot-Ruffini. Não é um processo único, esse de divisão de expressões algébricas, ok? Existem vários processos, um que é bem difundido, que é muito encontrado em livros, e até mais fácil para a gente utilizar é esse processo de Briot-Ruffini. Então, vamos levar em consideração que eu tenho a divisão de duas expressões algébricas. Essas expressões algébricas, eu vou escrevê-las como sendo aqui um 3x ao quadrado, mais 4x mais 1, dividido por x mais 2. Então, eu preciso fazer uma análise aqui inicial, e eu preciso entender como que vai ser a característica, mais ou menos, da nossa resposta. Se eu tenho aqui uma equação, essa equação, ela é de ordem 2. Por que ordem 2, professor? Pelo fato de você ter esse elevado ao quadrado aqui no seu x. Então, quer dizer que é uma equação de segunda ordem. E você está dividindo essa equação de segunda ordem por uma outra de primeira ordem. Então, a priori, se você pegar e dividir todo mundo aqui por x dessa primeira expressão, levando em consideração esse x mais 2 aqui, nós teremos a redução da ordem da nossa expressão algébrica. Ou seja, estou aqui numa ordem 2, se eu dividir aqui por x, eu vou ter uma expressão de ordem 1. Então, como que eu faço a utilização do método de Briot-Ruffini para resolver essa divisão? Então, você vai construir uma tabelinha. Essa tabelinha, ela é composta aqui na parte da direita pelos coeficientes que nós temos da nosso numerador. Então, nós vamos pegar os coeficientes e nós vamos escrever eles espaçadamente aqui na nossa tabela. Então, eu vou ter aqui o coeficiente do x ao quadrado é o 3, o coeficiente do x é o 4, e aqui não tem ninguém, você tem 1. E nós precisamos agora escrever o nosso denominador, o nosso dividendo, para quem nós estamos dividindo. Como nós estamos fazendo essa divisão aqui, eu vou levar em consideração e vou escrever essa minha equação da seguinte maneira: eu preciso encontrar o valor desse x. Então, eu vou falar que x mais 2 é igual a 0, vou transformar isso daqui como sendo uma equação, e aí eu vou encontrar que x é igual a menos 2. Se ele está positivo para cá, ele vai passar para cá negativo. Ou então você pode falar que você subtraiu 2 de todo mundo, desse lado esquerdo, e você subtraiu 2 do lado direito, e aí por isso que ficou aqui menos 2. Esse valor de x aqui, eu vou colocar aqui, para fazer a nossa equação, para resolver esse nosso sistema de equação. Então, como que é o método de Briot-Ruffini? Eu vou pegar este primeiro termo aqui e eu vou copiá-lo aqui embaixo. Copiou ele embaixo, eu vou pegar ele, vou multiplicar por esse termo aqui. Então, 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. E vou somar com os próximos termos daqui da direita. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Mesma coisa, menos 2 vezes menos 2, eu saí de uma equação de segundo grau, e a resposta tem que ser uma equação de primeiro grau. Então, a resposta aqui é dado como sendo 3x menos 2, com resto 5. Eu posso chegar aqui e não ter resto nenhum, esse último termo sempre vai ser considerado aqui o resto, pode ser 0, ok? Mas
como a gente tem aqui, o resto dessa divisão, dessa expressão por essa, vai ser igual a 5. Então, só para ilustrar aqui o que foi feito, eu vou abaixar esse número 3 para cá, vou pegar esse primeiro termo aqui e vou multiplicar por esse, e depois eu vou somar com esse. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o termo, o resultado que deu, e vou copiar ele, vou multiplicá-lo por esse termo e vou somar com essa resposta. Então, se você tiver uma equação de terceira ordem, eu vou obter uma equação de segunda ordem. Se eu tiver uma equação, uma expressão algébrica de quarta ordem, eu vou obter uma expressão de terceira ordem. E assim por diante. Sempre eu vou conseguir fazer aí, ou abaixar a ordem aqui da nossa expressão. Então, a divisão de 3x² mais 4x mais 1 por x mais 2 é igual a 3x menos 2 com o resto 5. Segundo exemplo aqui, então, primeiro exemplo, segundo exemplo. Eu vou ter aqui uma expressão de terceira ordem, então 2x² mais 4x², mais 2x mais 1, dividido por x menos 3. Vou analisar aqui, eu tenho uma equação, uma expressão algébrica de terceira ordem. Se eu dividir aqui por essa expressão, eu vou obter uma expressão algébrica de segunda ordem. Então, vou colocar aqui na nossa tabela. Então, o coeficiente do x², 2. Coeficiente do x², 4. Coeficiente do x, 2. E esse 1. Vou transformar essa expressão algébrica numa equação. Então, x menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Então, coloco o 3 aqui. Então, vamos lá. Vou abaixar esse termo aqui, o 2. Vou pegar o 2, multiplicar aqui no 3 e vou somar aqui com 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 vezes 3, 30. 30 mais 2, 32. 32 vezes 3, 96. 96 mais 1, 97. Então, a nossa expressão algébrica, que é a resposta dessa divisão, vai ser 2x² mais 10x mais 32, com o resto, 97. O terceiro exemplo aqui, eu vou ter a seguinte expressão algébrica. x² mais 2x³ mais 2x mais 3, dividido por x mais 3. Criar aqui minha tabela. Então, não tem nada aqui, é 1. 2x³ aqui, 2. E aí é que precisa tomar cuidado. Porque eu tenho aqui do x³ e eu vou para o x. Então, quer dizer que aqui eu teria um 0x². Então, você precisa escrever isso daqui, entender que aqui é 0, o x². E aí sim, o 2 e o 3. Então, você sempre tem que ver essa sequência. Se você não completar com 0 e escrever aqui dessa forma corrida, 1, 2, 2, 3, ele vai entender como se fosse uma expressão de terceira ordem. Então, tem que olhar se não está faltando nenhum termo, que se estiver faltando, vai ser 0. E aí aqui x mais 3, já sei que é menos 3, vou copiar. Então vamos lá, vou abaixar aqui o nosso termo, o 1. Então vou pegar o 1, vou multiplicar aqui por menos 3 e vou somar ao 2. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3. 3 mais 0, 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 mais 2, menos 7. Menos 7 vezes menos 3, 21. Positivo. 21 mais 3, 24. Então, a resposta aqui é uma expressão de terceira ordem. Então, x² menos x²
mais 3x menos 7, com o resto 24. Bom, então, pessoal, tem aqui alguns exercícios, 6 exercícios aqui para vocês treinarem essa parte aqui de divisão. Então, letra A aqui, então, o primeiro exercício aqui, eu tenho, na letra A, 3x ao quadrado mais 2x menos 5, dividido por x mais 2. Então, eu vou escrever aqui a tabelinha para nós calcularmos pelo método de Brio-Ruffini. Então, eu vou copiar aqui os valores dos coeficientes que acompanham o numerador. Então, 3, 2, menos 5. E aí, o valor da expressão aqui para o x. Então, x vai ser menos 2. Vou abaixar, então, 3. Baixei o primeiro, então, vou pegar ele e vou multiplicar agora. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8. 8 menos 5, 3. Então, a resposta aqui será uma expressão de primeiro grau, 3x menos 4, com o resto igual a 3. Letra B, eu tenho 2x ao quadrado mais 13x menos 27, dividido por x mais 6. Então, vou escrever aqui o nossa tabela, os nossos termos. Vou ter aqui nossa tabelinha 2, 13, menos 27. Menos 27. E aqui o valor x mais 6, então o valor aqui da resposta do x, menos 6. Vou abaixar o primeiro, 2, e vou multiplicar agora por esse. 2 vezes menos 6 dá menos 12, menos 12 mais 13, um positivo. 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 menos 27, menos 30. Então, nós teremos aqui a resposta 2x mais 1, e o resto, menos 33. Letra C. Nós teremos 3x ao quadrado mais 2x menos 5 dividido por x menos 5. Então, escrevendo aqui a nossa tabela, terei os valores dos coeficientes do numerador, 3, 2, menos 5. E aqui x menos 5, x igual a 5. Vou abaixar o valor 3, vou multiplicar por 5, 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. 17 vezes 5, 85, menos 5, 80. Então, a resposta que nós temos aqui vai ser 3x mais 17, com o resto 80. Letra D, teremos aqui uma expressão de terceira ordem. Na hora que eu dividir, vou obter uma expressão de segunda ordem. Eu vou copiar aqui os coeficientes, 3 menos 2 menos x, menos 1 e 1, e o valor aqui do x, menos 3. Abaixo o 3, 3 vezes menos 3, menos 9, menos 9 menos 2, menos 11. Menos 11 vezes menos 3, 33. 33 menos 1, 32. 32 vezes menos 3, menos 96. Menos 96 mais 1, menos 95. Então, a resposta aqui vai ser 3x ao quadrado, menos 11x mais 32, com o resto igual a menos 95. Letra E. Então, letra E, nós teremos lá 3x ao cubo, 7x ao cubo, menos 2x mais 6. E aí, a mesma análise que nós fizemos no exercício anterior. Eu não tenho o x ao quadrado aqui, então quer dizer que ele é zero. Eu preciso escrever esse zero aqui na nossa tabela. Então, será que 7, 0 para o x ao quadrado, menos 2 para o x e 6. E aqui no denominador x menos 2, então quer dizer que aqui vai ser 2. Abaixo 7. 7 vezes 2, 14. 14 mais 0, 14. 14 vezes 2, 28. 28 menos 2, 26. 26 vezes 2, 52. 52 mais 6, 58. Então, a expressão que nós temos vai ser 7x ao quadrado, mais 14x mais 26, e o resto é igual a 58. Por fim, na letra F, temos lá 2x ao cubo, mais 4x mais 2. Mesma coisa, não tem o x ao quadrado ali, então 2, 0 para o x ao quadrado, 4 e 2.
Sempre o que tiver faltando aqui, pessoal, você acrescenta como sendo zero. Ah, professor, e se esse aqui fosse zero? Coloca lá o zero também. Toda vez você precisa colocar o zero, para não dar problema. O denominador lá, x menos 3, então, x vai ser, abaixo aqui o primeiro, 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 0, 6. 6 vezes 3, 18. 18 mais 4, 22. 22 vezes 3, 66. 66 mais 2, 68. Então, a resposta nossa aqui vai ser 2x ao quadrado mais 6x mais 22, com o resto igual a 68. O Brio-Ruffini, ele só vale se esse denominador aqui for um binômio de primeiro grau. Agora, se eu tiver um valor aqui de uma expressão algébrica de segunda ordem, que é um grau maior do que 1, o Brio-Ruffini já não serve. Aí existe um método aqui que se chama método da chave, que você faz a divisão normalmente. Então, você escreve aqui 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2, dividido por x ao quadrado mais 1. E aí eu vou pegar a nossa expressão e vou dividir cada termo por vez. Eu vou pegar esse 4x ao cubo que eu tenho aqui e vou dividi-lo por x ao quadrado. Então, 4x ao cubo dividido por 4x ao quadrado vai ser o quê? 4x. Então, 4x, se eu multiplicar aqui, eu vou obter 4x ao cubo. E aí, eu vou ter aqui, vezes 1, vou ter a aparição de um 4x. Se eu levar em consideração aqui que a nossa expressão não tem um x aqui, eu preciso acrescentar, como se isso daqui fosse um 0x. Vou reescrever aqui para ficar completa a nossa expressão, igual a gente fez no exercício anterior. Então, eu vou ter aqui 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 0x mais 2 dividido por x ao quadrado mais 1. Então, eu vou pegar o primeiro termo aqui e vou dividir pelo primeiro termo daqui. 4x ao cubo dividido por x ao quadrado dá 4x. E aí eu vou pegar aqui e vou multiplicar esse resultado por cada um desses termos e vou subtrair daqui. 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. Então, vou subtrair aqui desse 4x ao cubo. 4x vezes 1 dá 4x. Então, vou subtrair aqui desse 0x. Então, vamos resolver aqui. Então, quer dizer que essa resposta aqui, eu já vou fazer essa subtração desses dois termos. Então, subtraindo aqui, vai me restar 4x ao cubo menos 4x ao cubo é 0. Menos x ao quadrado, se eu não tenho nada aqui, eu posso falar que eu tenho aqui um 0x ao quadrado. E aqui eu posso falar que eu tenho um 0. Então, menos x ao quadrado mais 0x ao quadrado, continua sendo menos x ao quadrado. 0 menos 4, menos 4. 2 mais 0 dá 2. Agora eu vou pegar o primeiro termo aqui, novamente, e vou dividir pelo primeiro termo daqui. Então, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado, isso daqui é igual a menos 1. Então, menos 1 vezes x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado. Então, vou subtrair novamente, menos, então, menos x ao quadrado, menos 1 vezes 1, menos 1. E aí eu vou resolver essa expressão, menos x ao quadrado menos x ao quadrado, isso aqui vai ficar mais, né? Então, isso daqui vai ser 0. Como não tem nada embaixo aqui, eu posso colocar como sendo 0x. Menos 4x menos 0x continua sendo menos 4x. 2 menos 1. Então, 2 mais 1, mais 3. Então, a resposta que nós teremos aqui no final da nossa expressão vai ser 4x, com o resto menos 4x mais 3. Então, 4x menos 1, e o resto será igual a menos 4x mais 3. Bom, os produtos notáveis, nós temos aqui algumas regras que nos ajudam bastante na hora de nós
simplificarmos as nossas expressões algébricas. Então, quando eu falo aqui o quadrado da soma de dois termos, imaginem que eu tenho aqui, somando um termo A com um termo B, e eu faço o quadrado dessa soma desses dois termos. Então, o que quer dizer isso? Se eu expandir isso, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, o quadrado da diferença de dois termos, imagine que eu tenho aqui A menos B, e eu estou elevando esses termos ao quadrado, e o quadrado dessa diferença vai ser o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E, por fim, o produto pela diferença de dois termos, então, é como se eu estivesse fazendo aqui o produto pela diferença, aqui A mais B, multiplicado aqui por um A menos B. Então, a resposta disso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, só para explicar aqui, para exemplificar, tem aqui alguns exemplos, um de cada termo aqui. Então, toda vez que vocês virem que é uma soma que está elevada aqui ao quadrado, você não precisa ficar abrindo esse termo A mais B vezes A mais B. Não, só ver aqui, tá? A soma o quadrado da soma de dois termos, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais B ao quadrado. Se você vê que eu tenho aqui o quadrado de uma diferença de dois termos, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o produto pela diferença, basta fazer lá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Basicamente o que eu estou fazendo, pessoal, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. Então, menos AB mais AB vai sumir. E aí, B vezes menos B ao quadrado. Estou expandindo esses termos. Só que de uma maneira mais fácil, mais rápida aí para vocês guardarem. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Então, o primeiro aqui que eu tenho, x mais 5 ao quadrado. Então, quadrado da soma de dois termos. Então, eu sei basicamente que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 5, mais 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser x ao quadrado, 2x vezes 5, 10x, 5 ao quadrado, 25. Aí aqui, num caso aqui da diferença, vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar x ao cubo, menos 6x, mais 9. E aí, se vocês tiverem o quadrado de uma diferença, o produto de uma diferença, vai ser o quadrado do primeiro. Então, vai ficar aqui 2 sobre 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, menos y ao quadrado. Preciso expandir essa daqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, menos y ao quadrado. A letra B, eu tenho ali o quadrado de uma soma. Então, bem fácil, a gente coloca aqui que vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui vai ficar b ao quadrado, mais 12b, mais 36. Professor, poderia ter escrito 36 mais 12b mais b ao quadrado? Sem problema nenhum.
Só que para deixar mais fácil, principalmente na hora que a gente for resolver esses tipos de sisteminhas de equações, é melhor deixar aqui o primeiro termo de ordem maior, depois o que tem aqui o ordem menor e a constante. Letra C, 2y mais 3e, tudo elevado ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro, então, 2y, tudo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, então, 2 vezes 2y, vezes o segundo, então, vezes 3z, mais o quadrado do segundo. Então, 3z ao quadrado. Resultado disso, 2y ao quadrado, 4y ao quadrado, mais 2 vezes 2y, 4y. 4y vezes 3z, 12y, z. 3z ao quadrado, 9z ao quadrado. Letra D, x mais meio ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a x ao quadrado, 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x. 2x dividido por 2, só x. Então, mais x, mais 1 sobre 2 ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Então, 1 sobre 4. Letra E, 3m mais n sobre 2, tudo ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro. Vou começar a fazer direto já, né, pessoal, para adiantar a vida. Então, o quadrado do primeiro vai ser 9m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 3m, vezes o segundo, n sobre 2, mais o quadrado do segundo, n ao quadrado sobre 4. Então, isso daqui vai ficar 9m ao quadrado, mais esse 2 multiplicado, posso cancelar por esse 2 dividido. Então, vai ficar 3mn mais n ao quadrado sobre 4. Letra G, o quadrado de uma diferença. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse daqui vai ser igual a y ao quadrado, menos 2y vezes 4, menos 8y, 4 ao quadrado, 16. Letra H. Então, o quadrado de uma diferença vai ser o quadrado do primeiro, então 1 sobre 4 x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, então 1 sobre 2x, vezes o segundo, 1 sobre 3y, mais o quadrado do segundo, 1 sobre 9y ao quadrado. Então, 1 sobre 4x ao quadrado. Esse 2 aqui posso cancelar com esse 2 aqui. Então, vai ficar 1 vezes x dá x, x vezes 1 dá x, x vezes y dá xy. Então, xy sobre 3, mais 1 sobre 9y ao quadrado. E o primeiro ao quadrado, m ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 1 sobre 9, n a quarta. O fator comum, então, é
para simplificar as nossas expressões, ele vai ser um fator que é comum aos termos da nossa expressão algébrica. Então, vamos partir aqui desse primeiro exemplo que nós temos aqui, na letra A, onde eu tenho a seguinte expressão: 3x mais 3y. Então, a primeira coisa que eu preciso analisar é o que é comum entre estes dois termos. Então, eu tenho aqui 3x e aqui eu tenho 3y. O que eu tenho aqui desse lado que eu também tenho aqui desse lado? 3. 3. Então, o 3 tem aqui, está multiplicando os dois. Então, quer dizer que eu vou escrever o 3 multiplicando a soma desses dois. Então, 3 vezes x mais y. Ok? Eu fatorei a minha expressão. Coloquei ele aqui, que a gente fala, coloca em evidência. Então, ele está dando a soma. Então, o fator comum é o 3, continua multiplicando a soma desses dois termos. Posso ter outra situação também. Então, uma letra B aqui. Posso ter aqui menos 5a ao cubo x mais 2a ao quadrado x ao cubo. Então, vamos lá. Vamos analisar o que eu tenho aqui deste lado e o que eu tenho aqui deste lado. Então, aqui é um menos 5 e aqui é 2. Então, o nosso coeficiente não é comum para as duas expressões. Aqui é a ao cubo e aqui eu tenho a ao quadrado. Então, eu tenho tanto a aqui como a aqui. Só que, então vamos considerar que eu tenho o a como sendo um valor aí comum aos dois. Vou escrever o a. Tenho o x aqui e tenho o x aqui também. Então, o x é comum aos dois. Então, tem um a e um x multiplicando os termos aqui. Então, ele vai multiplicar essa soma. Então, 5. Então, se eu já tenho a ao cubo aqui, e divido aqui por esse a, vai me restar aqui a ao quadrado. X aqui com esse x, não sobra nada, fica 1. Mais 2 vezes a ao quadrado dividido por a dá a. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Poxa, professor, mas ainda ficou um a multiplicando aqui. Ok, vamos colocá-lo, então, multiplicando a nossa expressão aqui fora também. Então, se eu pegar esse a que é comum aos dois, que está multiplicando os nossos dois termos, e passar multiplicando a nossa expressão aqui, vai ficar a ao quadrado x. Então, isso daqui vai ficar menos 5. Então, eu tirei um a de cada um, né? Então, vai ficar menos 5a mais 2x ao quadrado. Professor, aqui usei mais um passo. Eu poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Você sabe muito bem que esse a ao cubo que nós temos aqui, ele pode ser escrito como sendo um a vezes a vezes a. Ou então, posso escrever como sendo um a ao quadrado vezes a. Que legal, apareceu um a ao quadrado aqui e um a ao quadrado aqui. Perfeito. Então, ele é um termo comum, o a ao quadrado é um termo comum às duas expressões. Mesma coisa o x. O x aqui não tem nada, mas esse x aqui, x ao cubo, o x ao cubo pode ser reescrito como sendo x vezes x vezes x. Ou então, x ao quadrado
vezes x. Opa, professor, então, olha, agora apareceu o x aqui e o x aqui. Então, o x é comum aos dois, me sobra apenas o x ao quadrado. E aí a gente consegue fatorar as nossas expressões algébricas. Isso aqui é muito utilizado, pessoal, principalmente na hora que você quer reduzir a ordem da expressão algébrica, você vai resolver alguma equação, alguma função, isso daqui ajuda bastante para nós, na hora de nós resolvermos essas expressões. Então, a letra A aqui, 8ax menos 1 sobre 3bx, eu vejo aqui que o comum entre os dois aqui é o x, então, x está multiplicando essa subtração, então, vou passar ele multiplicando todo mundo aqui, então, vai ficar 8a menos 1 sobre 3b. Fatorei nossa expressão. Letra B, 9y mais 7y quadrado. Eu sei que y quadrado é y vezes y, então, o y aqui contempla como sendo um fator comum aos dois. Então, o y está multiplicando aqui todo mundo, então vai ficar 9 mais 7y. Letra C, 7a ao quadrado b menos 5ab ao quadrado. Então, eu tenho o a para os dois e o b também para os dois. Então, eu posso colocar aqui em evidência o ab. Então, vai ficar 7a menos... Então, o AB é o fator comum, então vai ficar 7A menos 5B. Na letra D, eu tenho aqui que o CY é comum para todos. Então, eu sei que CY é comum para todos. Só que se eu analisar muito bem aqui também, eu tenho aqui 4 sobre 9, 6 sobre 9, e aqui é 8 sobre 18. Posso muito bem escrever isso daqui, esse 8 sobre 18, a gente pode simplificar ele, não pode? Se eu simplificar ele aqui, 4 sobre, simplificar aqui por 2, cima e embaixo, isso aqui seria o quê? 4 sobre 9. Então, quer dizer, eu vou ter um 9 aqui, tenho 9 aqui, tenho 9 aqui. Tenho 9 em todo mundo. Então, o 9 embaixo, coloco para cá. Vai me sobrar aqui 4, 6, 4. O que seria um comum entre 4 e 6? 2. Eu sei que 4 é igual a 2 vezes 2. Eu sei que 6 é igual a 2 vezes 3. Então, o comum entre 6 e 4, 2. Então, 2 sobre 9cy multiplicado por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 sobre 9cy. Menos 6, então aqui 2 sobre 9, para chegar aqui no 6 sobre 9, vai ser 3. CY mais o 2. C ao quadrado, Y ao quadrado. Professor, nossa, é muito difícil quando começa a aumentar, né? Começa a ficar um pouco complicado, mas não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Pega cada um e escreve o passo a passo. Então, pega aqui 4 sobre 9cy, dividido por 2 sobre 9cy. Posso escrever isso daqui como sendo 4cy sobre 9, dividido por 2cy sobre 9. Copio o primeiro, vezes o inverso do segundo. Então, vezes 9 sobre 2cy. Esse c eu posso cortar com esse c. Esse y posso cortar com esse y. O 9 eu posso cortar com 9. Vai me restar o quê? 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. Letra E. Na letra E, eu tenho aqui 9a ao quadrado b, mais 36ab, mais 9b ao quadrado a. Então, eu tenho aqui que o b é comum em todas. Então, posso colocar o b em evidência. Tem também que o a é comum para todos, então posso colocar o A em evidência, tenho o B. E aqui eu tenho 9 e 9 aqui. Mas o que é 36? 36 é o quê? 9 vezes 4. Então 9 também é comum para esse. Então posso colocar o 9 em evidência. 9A ao quadrado B dividido por 9AB, me sobra o A, mais 36AB dividido por 9AB, me sobra o 4, mais 9B ao quadrado A dividido por 9AB, 9 cancela com 9, o A cancela com A, B ao quadrado dividido por B, dá B. A mais 4 mais B.
Letra F. Eu tenho y, que é comum em todos. Então, vou colocar o y em evidência. 16, eu posso escrever como sendo 4 vezes 4. 40, posso escrever como sendo 4 vezes 10. Só que o 25 não dá para fazer nada. 25 é o quê? 5 vezes 5. Então, não tem fator comum entre esses valores. Então, vai ser aqui 16y ao cubo dividido por y, vai ser 16y ao quadrado, menos 40y ao quadrado dividido por y dá 40y, 25y dividido por y, 25. Letra G, 4a ao quadrado b, mais 16b ao quadrado a, mais 16ab. Então, eu tenho o a comum para todos, e o b também. Então, vou colocar aqui o AB. Eu tenho aqui o 4, só que eu sei que 16 é 4 vezes 4, então eu tenho 4 comum aqui e 4 comum aqui. Então, eu coloco 4 como fator comum. Então, 4a ao quadrado b dividido por 4ab vai me restar a, mais 16b ao quadrado a dividido por 4ab, vai me sobrar aqui 4. O b ao quadrado dividido por b dá b, e o a dividido por a dá 1. Mais 16ab dividido por 4ab, me sobra 4. Então, essa aqui é a resposta para a letra G. Por fim, na letra H, eu vejo aqui o que é comum entre todos. Então, como tem o y aqui, tem o y aqui, tem o y aqui. X eu tenho no primeiro e no segundo, mas no terceiro eu já não tenho x. E eu tenho aqui o 1, 6 e 9. Então, não consigo mexer em mais nada. Então, vou colocar o y em evidência. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 6x, mais 9y. Bom, então, de fatoração, a gente tem um segundo caso, que é o fator por agrupamento. E aí, o fator por agrupamento, se a gente tiver uma expressão algébrica escrita da seguinte maneira: ax mais ay mais bx mais by, eu posso reescrever isso daqui fazendo um agrupamento dessas expressões. E aí, como que eu faço? Eu vou fazer uma análise do que é comum entre as nossas expressões. Então, eu vou pegar, eu sei que o comum aqui entre o primeiro e o segundo vai ser o A. E eu sei que o comum entre o terceiro e o quarto aqui é o B. Então, eu posso falar aqui que eu tenho comum, que é o A no primeiro e no segundo. Vou escrever aqui ele como sendo um comum, mais um comum do segundo termo. Desculpa, do terceiro e do quarto termo. E esses, tanto A quanto B, está multiplicando os outros termos. Então, quem que o A está multiplicando? O A está multiplicando o x e o y, e o B está multiplicando o x e o y. Então, vou escrever aqui como sendo x mais y. Então, vezes x mais y. Então, de novo, você vai ver aqui os fatores comuns e você vai agrupá-los. Então, qual que é o fator comum aqui? Você poderia fazer até de uma maneira aqui melhor. Você poderia reescrever essa expressão da seguinte maneira. Então, aqui tem AX, aqui tem BX. Eu posso agrupar aqui o que tem comum aqui nesses termos e o que é comum com esses termos. Então, o que que seria? Poderia escrever aqui como sendo um AX mais BX mais um AY mais BY. E aqui você pode falar, o que é comum entre esses dois? O X. O X está multiplicando o A e está multiplicando
o B. Mais, o que é comum entre estes dois? O Y. O Y está multiplicando o A e o B. Então, vamos agrupar x mais y, que tá, o tanto x quanto y estão multiplicando o A e o B. Então, vezes A mais B. Tá? Tanto faz aqui, acho que você pode fazer o fator comum entre eles aqui, depois agrupar, ou pode ir de forma direta aqui também, tanto faz. Então, só para a gente, já são 10h30, tem mais duas coisinhas aqui para a gente encerrar esse assunto de números reais. Eu vou já fazer esses exercícios aqui junto com vocês. Então, aqui é agrupar as equações. Na letra A eu tenho aqui 7m mais 7n, mais bm mais bn. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o comum entre 7m e 7n, colocar aqui em evidência, vai ficar m mais n, mais o comum entre esses dois, bm mais bn, é o b, então b vezes m mais n. E aí a gente agrupa 7 mais b, multiplicado aqui por m mais n. Agrupamos os nossos fatores comuns. Mesma coisa aqui na letra B, 2x menos 2y mais mx menos my. Então, vou analisar aqui os dois primeiros termos. Eu sei que eles têm em comum o 2. Então, vai ser x menos y. E aqui eu tenho mx menos my. Tenho m multiplicando os dois. Coloco ele em evidência. M, x menos y. Então, vamos agrupar agora. Então, 2 mais m, que multiplica x menos y. Na letra C. Letra C eu tenho aqui o comum, que é m. Então, tenho aqui 2am mais 3bm mais 2an mais 3bn. Então, o m é comum entre esses dois. Então, vou escrever aqui como sendo o m comum. M multiplicado por 2a mais 3b. Mais 2an mais 3bn. Tem em comum aqui o n e o n. Coloco o n em evidência. Então, vai ficar 2a mais 3b. Aí é só a gente agrupar. M mais n, multiplicado aqui por 2a mais 3b. Perfeito. Letra D. Letra D eu tenho 20x menos 15y. Então, um aqui é x e outro é y. Só que eu sei que 20 é 4 vezes 5 e 15 é 5 vezes 3. Então, 5 é comum entre os dois. Então, vai ficar 4x menos 3y. 20x dividido por 5 dá 4x, menos 15y dividido por 5 dá 3y. Mais 4ax menos 3ay. O que eu tenho de comum entre os dois é o a. Eu vou colocar o a em evidência. E aí, eu vou ter aqui 4x menos 3y. E aí eu agrupo. 5 mais a vezes 4x menos 3y. E aí o que é legal? Se você pegar e expandir isso daqui, 5 vezes 4x, resolver isso daqui, tem que voltar na expressão original. Cálculo é legal por causa disso. Você está resolvendo exercícios e você já sabe a resposta.
Então, você sabe que se você calcular aqui, tem que voltar no original.